E aí? Olha, com certeza você já deve ter visto muito booktuber por aí falando de um desafio de ler o máximo que puder em 24 horas acumulativa, geralmente aproveitando um feriado prolongado, certo? Eu, particularmente, só enquanto eu gravo esse vídeo, eu já consigo pensar em uns 3. E por que não ser o quarto? Então, eu vou aproveitar o carnaval e vou ler uns livrinhos aí. Vamos ver quanto que eu consigo e quais eu vou conseguir. Me desejem sorte. Vou precisar. Hoje é dia 17 de fevereiro, sexta-feira. E como eu já tô lendo 1 milhão de finais felizes, eu vou continuar. Se eu não me engano, eu acho que deve estar mais ou menos na faixa de uns 65%, mais ou menos. Então, vou cronometrar o restante dele e assim que eu terminar, eu paro o cronômetro e a gente vai para a próxima leitura. Alguns momentos depois... Um pouco mais de 4 horas depois, eu terminei de ler 1 milhão de finais felizes. E aí eu fiquei me pensando, eu trago a resenha desse livro já agora ou vai... Problemas técnicos foram encontrados. Aguarde que já retornaremos a... Nossa, programação normal. Aí eu pensei, não, vamos fazer um apanhado geral no final do vídeo, né? Então, para continuar, vamos agora de A Razão do Amor, de Elie Hazelwood. Bora? Depois de exatamente 12 horas e 4 minutos, eu terminei de ler A Razão do Amor, de Elie Hazelwood. O romance é bom, a história é muito bem construída, mas tem alguns probleminhas que eu senti nessa leitura nesse livro que me atrapalhou um pouco. Então, para sair um pouco dessa esfera de romance, que foram os 2 últimos livros que eu li, eu resolvi pegar um de ficção científica. Então, eu escolhi esse, que é do Cláudio Rabelo, que vem com o título Essa Não É Mais Uma História sobre Viagem no Tempo. Achei um pouco controverso por conta do gênero, mas bora lá ver então sobre o que esse livro se trata. A leitura desse livro aqui foi finalizada, só que se eu não me engano ficou faltando um pouco mais de 3 horas, vou colocar o time aqui, para poder finalizar as 24 horas. Então eu pensei, que outro livro eu poderia estar lendo para poder completar essas horas, hein? Aí eu pensei, eu nem sou fã de Harry Potter, né, mas por que não pegar Harry Potter? Então selecionei e vou reler Harry Potter e a Câmara Secreta. Sei que falta pouco tempo para completar as 24 horas e que, por mais que ele seja fino, eu não vou conseguir finalizar esse livro aqui em 3 horas. Eu me conheço. Então eu vou cronometrar e se passar um pouquinho, e se o vídeo atrasar e não sair na quinta-feira, é por causa dele. Tá ok? Então, até daqui a pouco. E aí que eu tava lendo desenfreado, não percebi a hora. Quando eu vi, passou as 24 horas e eu parei na página 97, né? Então eu vou continuar cronometrando e a partir da 98, capítulo 9, eu vou continuar a leitura e assim que eu terminar o livro eu paro o cronômetro de vez e já trago as minhas opiniões sobre os próximos livros. Melhor, sobre os livros anteriores. Bom, contabilizando 28 horas e 30 minutos, finalizei Harry Potter e a Câmara Secreta. Agora, bora para as resenhas? Bom, o primeiro vai ser 1 milhão de finais felizes, do Vitor Martins. E assim, se eu fosse meio que resumir esse livro em uma frase, eu acho que seria aconchegante, sabe? Aquele livro que você lê, que você se identifica, que você se emociona, que você ri e que no final te dá aquele calorzinho no peito. É mais ou menos o que eu encontrei nesse livro aqui. Esse é um livro de romance LGBT, né? Como a própria capa já estava meio explícito isso, né?
Pior é isso aqui, que parece festa gay. Pensei que eu fosse estourar essa bola, saísse um travesti. Eu pensei que fosse sair um travesti de dentro. Mas a história é um pouco delicada, eu diria, né? Ele traz a história do Lucas, que é um jovem adulto, eu acho que eu poderia dizer, né? Ele tá na faixa mais ou menos dos 19 anos, que ele tá tentando se entender sobre o que ele vai fazer da vida, o que ele pretende moldar para a vida dele, né? Sobre, em cima disso, ainda tem a pressão da família quanto à religião, porque os pais dele são muito devotos, eu acho que poderia dizer assim, de maneira mais branda. E por ele ter sido criado nessa doutrina religiosa, ele se pega muitas vezes pensando sobre a sexualidade dele, pensando se é pecado ou não, até que ele encontra um jovem ruivo, barbudo, que faz o mundo dele mudar completamente. Esse livro para mim me surpreendeu muito positivamente. Além de ter uma leitura muito rápida, de eu ler e nem perceber que as horas estavam passando, e quando eu vi eu queria ler mais e mais, eu não estava preocupado com o tempo, e vamos ler. Ele tem representatividade, representatividade negra, representatividade lésbica, sabe? Não fica só naquela coisa do homem que está tentando se descobrir, se entender, não. Como eu disse, né, ele traz essa parte de fanatismo religioso, né, que é um assunto tanto quanto delicado, e consigo traz também as consequências que esse fanatismo acaba ocasionando tanto na pessoa quanto na família como um todo. Tem também uma parte muito importante que eu, assim, amei de todo o coração, fiquei com o coração quentinho no final, que é que, tipo, tem uma história dentro da história, sabe? Mais ou menos assim. E no final eu achei que ele ia terminar numa tragédia, mas não. Ele trouxe uma mensagem muito bonita sobre amizade, aceitação e, acima de tudo, respeitar o tempo de cada pessoa. E chocando nada mais, nada menos do que 0 pessoas, acabei dando 5 estrelas e favoritado, óbvio. Você queria polêmica, né? Esse é polêmico. Abafa. E o segundo livro é A Razão do Amor, de Elia Hazelwood. E para resumir bem esse livro, eu diria que ele tem muitos pontos bons, principalmente na questão do romance, em como ele é tratado, né? A evolução do romance, assim, é muito boa, mas tem uma quantidade de problemática e, assim, não é nem militância minha, nem mimimi, não. É da própria... Como é que chama? Bi, se eu não me engano. Só fala Bi, é o apelido dela. É da própria personagem, sabe? E não faz sentido. Aí nesse livro a gente é apresentado a neurocientista B... Pera só um minutinho que eu tenho que ler o sobrenome dela. Konigwazer. É um nome alemão, gente, desculpa, eu não vou saber pronunciar direito, não. É onde ela vai precisar trabalhar, ou melhor, ela é convidada para trabalhar na NASA num projeto de um capacete com neurotransmissores e tal, para auxiliar os astronautas lá no espaço. O único problema é que ela vai precisar trabalhar com um cara que ela acha que é o arqui-inimigo dela, Levi, que eles tiveram uma desavençazinha, segundo ela, né, na graduação. Essa personagem, já logo de cara, já se fala sobre abandono, não diria abandono familiar, nem mais por os pais dela ter falecido muito quando ela era muito jovem. Ela e a irmã precisaram viajar muitas vezes para vários países, né, para ficar na casa de familiares. Então isso acabou criando um certo problema. E com isso ela tem um certo problema de aceitar as pessoas, de ver as pessoas como elas realmente são.
ela prefere acreditar nas pessoas. Então o livro traz toda essa narrativa, toda essa evolução que a personagem vai tendo enquanto ela vai se envolvendo e conhecendo mais e mais o Levi. Eu esqueci de falar. Acho que deve ter ficado bem claro, né? Mas esse livro é um romance com Eminent to Lovers. Bom, vou começar a falar sobre os pontos positivos que eu vi nesse livro antes de eu ser massacrado pelos fãs da autora e pelo Booktube. Corre, negada! O ponto que eu devo salientar é sobre o romance. A evolução da história em si com relação ao descobrimento do casal sobre quem eles são, quais os segredos que um esconde do outro. Nessa parte, assim, eu achei que ficou muito bem escrito. A própria escrita da Elia Hazelwood é muito tranquila, é muito fluida. Então, nesse quesito, quando ela falava mais sobre o casal em si, estava perfeito. Até ali estava perfeito. Quando ela cita o ex-noivo da B e como ela se livrou dele, eu achei que foi uma atitude bem legal. Ela explicou muito bem. Fiquei um pouco confuso quando ela falou da ex-melhor amiga. Eu pensei que ela tinha tido um caso, só que era outra coisa. Mas até então, o romance ali e tal foi tudo tranquilo, tudo muito bom, tudo muito bem. Mas, apesar de não ser um livro sequência de A Hipótese do Amor, a gente, como leitor, a gente espera uma certa evolução do próprio autor, né? Tanto com relação à escrita quanto à questão da narrativa. Eu falo isso porque, assim, nas primeiras 50 páginas do livro eu já queria, abandonar ele, sabe? A nossa personagem, a Bee, ela se baseia muito os pensamentos dela, as atitudes dela, com uma outra cientista lá no passado. Marie Curie, 1867 até 1934, cientista que conduziu pesquisas sobre a radioatividade. Então, assim, a cada 10 palavras que tinha, 9, 8 era sobre essa pessoa. Então, assim, eu sou fã de Harry Potter. Eu amo a saga do Harry Potter. Harry Potter fez parte da minha adolescência. Foi um dos primeiros livros, na verdade, a primeira saga que eu li quando eu era adolescente. Mas nem por causa disso eu fico toda hora baseando a minha vida, as minhas atitudes com o Harry, Ron e Hermione. E se vocês forem olhar no Scooby, vocês vão ver que há um grande número de pessoas que abandonaram esse livro. Provavelmente era por causa disso. Um segundo ponto que eu quero trazer aqui é o fato de você estar escrevendo um livro sobre cientistas, ok? Essa cientista se baseia em todas as suas afirmativas na ciência, ok? A câmera até balança. Foi mal. Então, como você coloca a cena de sexo no livro, mas não fala sobre o uso de preservativo? Epa, pode não. Mas ela falou que ela ela faz uso de pílula e que ela faz exame regularmente, que ele também. Gente, ok. Mas quem disse que camisinha só previne filho? Poxa, se você tá falando como uma cientista, você mais do que ninguém sabe que existe uma coisa chamada ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. O que me incomodou muito nesse livro foi a falta de perspectiva sobre as ISTs, sobre ela só ter falado sobre essa questão deles estarem com os exames regulares e tal, em uma única frase, depois de ter rolado imensas partes de texto sobre sexo. Em uma única frase, ela fala de exames e acha que tá de bom tamanho. E a questão de que em toda parte do livro há uma militância sobre representatividade das mulheres na ciência. Ok, concordo.
Acho o argumento muito válido. Mas, gente, como é que você faz um livro com representatividade feminina, veganismo, porque tanto a Bi quanto o Levi são veganos, mas não coloca um negro nessa história toda? Parece que não existe pessoas negras, ou melhor, se existem, não trabalham na NASA, porque em nenhum momento é citado as partes que eu me lembre, as partes que ela cita a cor de pele dos personagens, até dos personagens secundários, nenhum deles é nem sequer um mulato. Não. Então, poxa, pera, você quer falar sobre feminismo, você quer falar sobre veganismo, porque tem um pouquinho ali da parte do veganismo, não vou dar spoiler, mas também tem um pouquinho de treta contra o veganismo. Mas os negros não existem? Se você está falando de tantas coisas assim, custa pelo menos citar um outro, jogar ali para poder falar, ó, pelo menos tem aqui, sabe? E já que eu tô macetando muito... Pode mim, eu hablo mesmo. Vamos hablar mesmo. Então vamos macetar só mais um pouquinho e dizer que o final dele eu achei que foi muito jogado, sabe? Parece que ela meio que cansou de escrever, jogou qualquer coisa no epílogo e foi por isso mesmo. Aí no final, pra mim, a história foi ok, o livro foi uma leitura razoavelmente boa e por isso no final eu acabei dando 3,5 estrelas para esse livro. Bom, meu terceiro livro lido foi Essa Não É Mais Uma História sobre Viagem no Tempo, de Cláudia Rabelo. E como é que eu posso resumir essa história? É uma história muito confusa, um pouco de... Eu diria que é uma mistura de Piranesi com Mar Sem Estrelas. Alguma coisa assim. Eu pensei em trazer a sinopse desse livro, mas ele é muito curto, então eu pensei que poderia estar trazendo um pouco de spoiler. Então vou trazer só as minhas opiniões mesmo. Então, assim como o Piranesi e o Mar Sem Estrelas, para quem nunca leu, ele tem um início muito confuso. Você não sabe o que está acontecendo, em que linha do tempo que ele tá. Isso sempre foi muito fácil para mim, sempre foi muito claro para mim, essa questão de viagem no tempo, até por conta do próprio título. Mas eu não estava entendendo como é que ia se dar essa viagem no tempo. E acabou que no final era outra coisa totalmente diferente, ou não, porque ele me deixou com uma dúvida imensa sobre o que é viagem no tempo e o que não é, o que é real e o que não é. Ele é muito pouco abstrato nessa parte. Que viagem é essa, véi? Como eu disse, ele é um livro muito curto, mas ele traz muitas questões filosóficas acerca do espaço, do tempo e de como uma coisa pode afetar ou não, uma decisão pode afetar a nossa vida e a vida de outros ao nosso redor. Ele é muito pequeno, é muito nas miúdas, muito nas entranhas para você entender e assimilar a história. Ele é muito delicado. Confesso que no meio ali, entre uma viagem e outra, eu fiquei meio confuso, sem saber o que estava acontecendo, como assim, e me endoidando nas ideias, mas ele, como eu disse, ele se encerra de um modo que a sua cabeça... No final eu dei 4 estrelas para ele, e se eu não me engano, ele tá de graça no Kindle Unlimited. Vale a pena conferir. O que é mais fácil? Eu ser cancelado pelos fãs da Ella Hazelwood por eu ter falado mal do livro dela, ou ser cancelado por ser da Sonserina? Bom, Bicha, tá travada, fala alguma coisa. uma frase que eu acho que define muito bem esse livro pra mim, essa experiência que eu tive com esse livro pra mim, foi de conforto na toca. Eu falo porque de todos os livros da saga do Harry Potter que eu li, eu comecei a partir do 3, porque quando eu era adolescente, o 1 e o 2 eu já tinha assistido os filmes, né, que já tinha saído na época, mas o 3 ainda não tinha lançado o filme. Então eu comecei a ler os livros do 3 ao 7. Então eu não tinha mais ou menos uma noção
de quão diferente, ou melhor, de quais eram as diferenças entre o livro e o filme. Então, eu vou falar para vocês agora algumas diferenças que eu percebi, que algumas fazem até sentido terem tirado isso do filme, quanto outras eu fiquei pensando, mas pra quê? Uma delas que eu acho que assim é a principal e foi bem assertivo eles terem reduzido muito foi a presença do Lockhart. Ele no livro ele aparece em várias cenas, em várias partes que eu li e ficava assim, nossa que porra, nossa que cara chato, sabe? Então ter tirado isso do filme foi meio que essencial pro filme também não ficar chato. Agora assim, um ponto muito importante que eu vi que assim, no filme não se é retratado, eu até então, eu nunca tinha percebido, e olha que eu já vi esse filme muitas vezes, para mais de 15 vezes, exagero, umas 5, 6 vezes mais ou menos eu acho que eu assisti sim. Mas é a parte onde a Gina acabaria influenciando na vida do Sr. Weasley. Porque assim, no livro, Dumbledore deixa muito bem explícito que se vazasse a informação de que fosse a Gina, né, que se não tivesse como provar que não era a Gina que estava manipulando o basilisco para atacar os sangues ruins, tendo o pai dela trabalhando no Ministério da Magia, no departamento de trouxas e de defesa dos trouxas, imagina a colisão que isso ia dar. E assim, ficou bem nítida a evolução da J.K. quanto à escrita, né? O quadribol lá no primeiro livro que eu fiquei sem entender direito o que ela estava querendo dizer, o que era, o que não era, que eu fiquei... Nesse segundo livro ela já traz mais detalhado, mais bem escrito, mais bem narrado, e eu achei que ficou muito bom. E, como eu já disse anteriormente, a parte da toca foi o ápice para mim, um conforto indescritível. E no final, a nota que eu dei foi 4,5. Então foi esse meu saldo de leitura com um pouco mais de 24 horas, totalizando 28 horas. Tive experiências boas, experiências ruins, mas o que vale é isso. Cada leitor tem sua expectativa e sua realidade. Mas eu acho que eu fiz umas leituras até boas. Mas e você? O que você tem para me dizer sobre esses livros? Você já leu algum deles? Tem alguma opinião divergente da minha? Comenta aqui para a gente poder discutir mais. Então é isso. Obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. O que me alivia é saber que eu não ofendi ninguém, não gritei com ninguém, não desmoralizei ninguém. Por isso que eu tô tranquila.